E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Galera, hoje nós vamos começar um novo sistema, que é o sistema endócrino. Galera, sistema endócrino, vamos lá. O sistema endócrino é o sistema nosso responsável por controlar todas as glândulas endócrinas. São as responsáveis pela produção de hormônios. Logo, é o sistema endócrino quem controla a produção de hormônios, tá bom? Mas, meu Deus, o que são hormônios, né? Gente, vamos pensar nos hormônios como se fossem uma conversa de partes diferentes do nosso corpo. Então, às vezes, o meu encéfalo quer mandar uma mensagem lá pro. Vamos imaginar que eu sou uma mulher. Meu encéfalo quer mandar uma mensagem lá pro útero. E aí? Como que eu vou mandar essa mensagem? Via correio? Não. Via hormônio. A gente consegue falar, eu consigo me comunicar. Minhas células, meus tecidos, não. Tá? Então, os hormônios são nada mais nada menos que substâncias que acabam levando alguma informação adiante, tá? Acabam levando alguma ordem adiante. Sempre produzida por glândulas endócrinas, sempre, e sempre serão distribuídas pelo sangue. Isso é característica de hormônio, pessoal. Hormônio tem que ser distribuído pelo sangue, sempre. E onde o hormônio ele vai atuar, eu vou chamar de órgãos-alvo, tá bom? São aqueles órgãos que conseguem reagir ao estímulo de hormônios. Por exemplo, a ocitocina. A ocitocina, pessoal, ela é responsável por realizar as contrações no útero da mulher, tá? Também é responsável por fazer o leite sair do peito da mulher no momento da amamentação. Aí, galera, fica uma questãozinha. Meu, como será que indo pelo sangue a ocitocina sabe que ela tem que ir para o útero? Como ela sabe que ela tem que ir para o peito? Que jeito? Ela não sabe, galera. Obviamente ela não sabe. O que acontece? Os hormônios, eles conseguem se ligar a receptores, tá? Receptores que ficam na membrana plasmática das nossas células. É tudo específico, pessoal. Cada hormônio tem o seu receptor, totalmente específico. Se a gente for pensar, o útero, as células ali do peito da mulher, são células que irão possuir receptores para a ocitocina, que é um hormônio. A gente vai falar mais dela, que é um hormônio. Onde não tem as células que não possuem esse receptor, o hormônio vai passar do lado, olhar para elas e falar: valeu, deixa eu vazar, estou indo embora. Tá bom? Então, é dessa maneira que o hormônio sabe onde ele tem que ir. Ele vai para o corpo inteiro, mas ele só entra onde tem receptor para ele. Muito parecido à ação de remédios, de medicamentos e tudo mais. E, pessoal, é difícil eu definir assim, um hormônio quimicamente. Falar, o hormônio ele é uma proteína, o hormônio é não sei o quê. Não, é muito difícil. Porque eu tenho um hormônio que é um esteroide, como a testosterona, por exemplo. Eu tenho hormônios que são proteicos, como a insulina. Então, galera, nós temos hormônios de diversas estruturas químicas totalmente diferentes. Então, não tem muito bem como, não tem um jeito de eu definir o que é um hormônio. Eu acabo tendo que definir o hormônio por conta da funcionalidade dele. Tem que definir o hormônio por conta do que ele faz, tá? Então, a gente vai definir o hormônio como qualquer substância que seja capaz de modificar o funcionamento de um órgão-alvo, sempre se ligando a receptores específicos. Galera, quando eu falo receptores específicos, quer dizer que é um receptor que só serve para aquele hormônio, tá?
Vamos começar onde a gente tem que começar, né? Pessoal, temos uma glândula que é a glândula mãe, glândula mestra, que é a glândula hipófise, também chamada de glândula pituitária, tá? Qualquer um dos dois nomes está correto. Um dia a gente acaba chamando mais de hipófise. A hipófise, pessoal, ela é ligada no hipotálamo. O hipotálamo é esse amarelinho que nós temos aqui, ó, neste desenho. Uma das partes do encéfalo, tá? E a hipófise, pessoal, a gente vai dividir em duas. A adenohipófise, que vocês também podem ver como hipófise anterior, e a neurohipófise, vocês também podem ver por aí como hipófise posterior, tá? Vou falar um pouquinho mais dela nos outros dois slides, mas antes de mudar, eu queria falar um pouquinho do hipotálamo, porque a hipófise, às vezes vocês podem se confundir, os dois nomes parecem, os dois são com H. A hipófise, galera, ela comanda todas as glândulas do meu corpo. Mas quem comanda a hipófise? Quem comanda a hipófise é o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele, além do hipotálamo produzir alguns hormônios e armazenar na hipófise, ele consegue controlar o funcionamento da hipófise, liberando hormônios que fazem o quê? Que fazem ou a hipófise trabalhar mais, ou que fazem a hipófise trabalhar menos, tá? Então, vai variar muito do ambiente que está o seu corpo, tá? Como que o seu corpo está, que situação que ele está e tudo mais. Então, olha aqui só a hipófise. Gente, a hipófise, galera, ela é minúscula, tá? Minúsculo, tamanho de uma ervilha. E tem... Gente, esses tempos atrás, correu muita fake news por aí, que aqueles revólverzinhos que medem a temperatura, eles poderiam causar dano cerebral, porque a radiação que eles emitem podem causar dano cerebral. E, meu, eu fico muito puto, porque essa fake news, ela se alastrou e se disseminou como verdade, sabe? A ponto que eu tenho que ir no mercado e tenho que dar meu braço pro cara medir minha temperatura, e toda vez o cara mede minha temperatura, eu tô com 35 graus. Um dia que mediu, eu tava com 34, eu quase saí dali no hospital, ou sei lá, pedindo uma blusa, falando, irmão, tô com hipotermia, cara, me salva, tô morrendo. Eu mesmo já fiz o teste, a temperatura, se você mede na sua testa, ela é bem menor do que a temperatura que você mede no seu braço, na sua mão, seja onde for. E outra, aquele aparelho, ele não emite nenhuma radiação. Ele faz uma leitura térmica, tá? Então, o negócio nem radiação manda, sabe? Então, só queria deixar aqui o meu descontentamento com o nosso Brasil. Meu descontentamento com fake news que às vezes não, né? A grande maioria das vezes, tomam o lugar da ciência. Às vezes eu me sinto um profissional meio inútil, sabe? A gente ensina, prega ciência, mas na real que a população ela meio que caga para a ciência, né? Fake news, o que uma pessoa que não tem noção nenhuma fala, presidente que a gente tem, sabe? Ah, o professor falando mal do presidente. Falo mesmo, se ele aparecesse na minha frente, falava mal dele na cara dele, porque ele é um merda, sabe? Tá destruindo o nosso país cientificamente, tá fazendo fake news vir à tona, e conhecimento científico que a gente levou anos e anos e anos e anos para ser construído, esse conhecimento ele tá se perdendo por conta de fake news. Mas enfim, galera, só um desabafo aqui, mandar um fora Bolsonaro mais uma vez aí, e é isso. Queria que, sei lá, ele fosse reclamar para a direção do cursinho que eu falei isso. As meninas me apoiariam. Mas enfim, tô reclamando muito da vida. Vamos lá. Vamos falar da neurohipófise, que é a hipófise posterior.
Gente, ela vai ser responsável por quantidade de urina, expulsão de leite pelas glândulas mamárias, parto, várias e várias coisas. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma para a gente chegar lá. Vou dividir essa aula em duas para eu poder detalhar bem as ações hormonais. Por quê? Hormônio adora cair em vestibular. Adora, adora, sim, galera, de um jeito que, meu Deus, parece que o lugar do hormônio é o vestibular. Galera, olha o que está escrito no slide. Bastante atenção. Ó. A neurohipófise, ela armazena e secreta dois hormônios. Então, ela não está produzindo. Atenção. Quem produz ocitocina e quem produz ADH? Quem vai produzir esses dois hormônios é o hipotálamo. Ele produz e manda para a neurohipófise. Ela vai guardar e ir liberando conforme necessidade, tá? A ocitocina, galera, muito conhecida por aí como o hormônio do amor. Mas eu acho que a gente está sendo muito leviano com a ocitocina de chamar ela do hormônio do amor. O amor é muito mais coisa. O amor é muito mais, tem muito mais no amor. Mas, na real, com o amor é uma coisa inventada. Mas, enfim, vamos lá. O certo, o mais correto, se a gente quer falar do que a ocitocina é um hormônio, a gente falar que ela é o hormônio da ligação. O hormônio da ligação entre duas pessoas. Por quê? Vamos entender. Galera, primeiro, quando duas pessoas estão transando, quando a mulher atinge o orgasmo, o corpo dela libera ocitocina e essa ocitocina acaba causando contrações uterinas nela, tá? Que é o que faz o útero contrair. Uma aquisição importantíssima evolutivamente para a mulher, porque são essas contrações que pegam um espermatozoide e falam, vai, filho, sobe. Dá um empurrão no espermatozoide, né? E numa mulher que está entrando em trabalho de parto, o corpo dela começa a liberar muita ocitocina para ela, muita. E a ocitocina vai agir diretamente no útero, causando um monte de contração, causando muitas contrações. E isso, pessoal, gera um negócio que a gente chama de feedback positivo. Por que feedback positivo? Porque essas contrações no útero estimulam a produção de ocitocina. Aumentou a produção de ocitocina, aumenta as contrações. Então, um vai aumentando o outro até o momento que o bebê vaza. Então, o próprio parto em si, ele já tem uma alta produção de ocitocina e pode causar uma ligação, já ajuda a formar uma ligação entre a mãe e o bebê, mas uma das coisas que mais promove a ligação entre a mãe e o bebê é a amamentação. Por quê? Porque, pessoal, para o leite sair do peito da mãe, é necessário uma liberação de ocitocina. Se não tem liberação de ocitocina, o leite ele não sai, tá? Precisa ali soltar ocitocina. Muitas vezes, mães que não amamentam seus filhos, ou seja por qualquer motivo que for, essas mães elas têm uma tendência maior a desenvolver uma depressão pós-parto. Por quê? Um elo de ligação muito forte é criado entre a mãe e o filho por conta da ocitocina. Eu falei, gente, a ocitocina, ela cria esse elo de ligação, é o hormônio da ligação afetiva. Então, cria esse afeto no momento da amamentação. Quando a mãe não amamenta, quer dizer que não vai ser criado esse afeto? Não. Eu quero dizer que uma via muito simples, uma via muito forte para a ligação desse afeto não vai estar acontecendo. Não tem problema nenhum. Mas é algo importante da gente saber, tá? Porque casos de depressão pós-parto são reais e acontecem. E outro dia
tava numa conversa, falaram assim, não entendo depressão pós-parto. A mulher, ela acaba de dar origem a uma nova vida, um filho dela, e ela tem depressão. Eu acho, pessoal, que o nosso problema é que a gente romantiza muito a gravidez, sabe? Pô, a gente tem que gostar, tem que romantizar até certo ponto, mas a gente tem que ter olhares críticos para a gravidez também. Por quê? Pessoal, a gravidez, ela é extremamente estressante para o corpo da mulher, assim, ó, extremamente, tipo, nível 1 milhão. Por quê? Em determinado momento de sua vida, mesmo que a mulher queira engravidar naquele momento, começará a se desenvolver algo ali dentro dela. Isso vai começar, esse, entre aspas, parasita, vai começar a roubar. Já eu conto para vocês porque eu chamei de parasita. Se alguém está achando um absurdo, um horror, só se vocês lembrarem aí da aula de relações ecológicas do Carna Atlética, vocês vão entender bem o que é um parasita e por que eu chamei de parasita. Esse parasita, que já fui eu, vocês e todo mundo, começa a roubar nutrientes da mãe. Roubar, cada vez mais roubando nutrientes da mãe. Faz a mãe ter que se alimentar muito mais, ingerir muito mais comida para poder nutrir ele. E ele vai crescendo, 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 ele vai sequestrando vasos sanguíneos da mãe. Ele vai, pessoal, deslocando todos os órgãos internos do corpo da mulher. Vai deslocando tudo. Se vocês olharem uma tomografia de uma mulher com 9 meses, se vocês olharem uma tomografia de uma mulher que está grávida de gêmeos, meu Deus, vocês vão até assustar e vão falar, meu, os órgãos, tipo, moem tudo, eles ficam tudo apertadinhos e o corpo da mulher tem que funcionar perfeito. Então, é um estresse muito grande para a mulher. É muito estressante a gravidez. E, galera, quando eu estou falando disso, esqueçam as coisas fofas, esqueçam, mas esquece, vamos pela fisiologia. Vamos pela fisiologia. São liberados diversos mediadores que acabam complicando um pouco mais a vida da mulher. E esses mediadores, sem ocitocina, para dar aquela quebrada, sem ocitocina, para vir trazendo uma mensagem de é seu filho, cuida com amor, muitas vezes o corpo da mulher pode rejeitar aquela criança, de tanto que ela sofreu para tê-la. Tá? E, pessoal, é fisiológico. Não é falta de Deus. Se alguém falar aqui na minha aula que alguma coisa é falta de Deus, vai embora. Não é falta de Deus, não é nada, galera. É um problema fisiológico. Tá? Digo isso porque, às vezes, a gente encontra preconceitos com mulheres que acabaram desenvolvendo depressão pós-parto, tá? Porque o bebê é uma dádiva de Deus e a gente não pode odiar ele de nenhuma maneira, né? A gente não deve odiar nossos filhos, mas se uma pessoa tem depressão pós-parto, o que a gente vai fazer? Ok. E eu chamei o bebê de parasita, pessoal, porque ele se aproveita do corpo da mulher, ele utiliza o corpo da mulher para se nutrir, para levar vantagem, e ele não causa nenhuma vantagem, ele acaba causando muitas vezes desvantagens para o corpo da mulher, como, por exemplo, uma depressão pós-parto, como, por exemplo, antigamente, quando a gente não tinha cesariana, várias mulheres morriam durante o parto, várias coisas. Mas também não vai mudar nada, é só uma definição que eu usei, porque ela não se enquadra como errada, tá bom? Vocês não vão pegar um livro e achar lá a definição de bebê como parasita. Eu só usei por minha inteira responsabilidade. Outro hormônio muito importante da neurohipófise é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Antes, para trazer um pouco mais a relação da ocitocina pela ligação. Casais, pessoal, casais assim que fazem sexo casual, não necessariamente um casal. Pensam em casal por serem duas pessoas. Mas pessoas que praticam sexo casual, essas pessoas elas tendem a ter uma quantidade de neurotransmissores, hormônios muito relacionados à felicidade, ao prazer, e não tanto com ocitocina. A ocitocina, ela começa a ser liberada em quantidades muito maiores em casais que são juntos há mais de 2 anos. Isso faz o sexo entre esses casais ter um quê? Ter uma pegada mais de amor,
Não mais uma pegada, pô, preciso saciar minha vontade de transar. Traz uma pegada mais de carinho, amor, tá? É mais amorzinho, tá? Por conta da ligação que ela acaba causando, tá? Esses casais e acaba tornando, além de tudo, quando eu estou sendo liberado, acaba tornando o sexo muito melhor também, tá? Por isso, pessoas que estão com seus parceiros há um tempo tendem a achar o melhor sexo da vida. Pode ser que não seja o melhor sexo da vida, tá? Pode ser que seja, na real, alguns hormônios que estão sendo liberados no seu corpo para fazer com que você sinta o melhor sexo da sua vida e mantenha uma ligação com essa pessoa, tenha filhos com essa pessoa. Tá, gente, a gente tem que ter um olhar evolutivo para as coisas. Ocitocina. A ocitocina não começou a ser liberada em casais depois de 2 anos à toa, na evolução. Algum motivo para isso acontecer? Tem, tá? E a gente tem que pensar sempre nas questões evolutivas quando a gente pensa em qualquer assunto relacionado à biologia. Nada está aí por acaso. Tudo está onde está porque a evolução pegou e colocou. Mas vamos falar do hormônio antidiurético, o ADH. O ADH, galera, a gente já teve aula de sistema urinário e ali a gente viu que 180 litros de plasma eram filtrados por dia, sendo que 178 desses 180 voltam para a sua corrente sanguínea. Você deve urinar mais ou menos uns 2 litros de água por dia, dependendo do quanto você bebe de água. O que vai acontecer? O ADH é o hormônio responsável por falar lá no rim, ô, essa água aí, ó, pode voltar para o sangue, não vai mijar não. Manda essa água de volta para o sangue. Então, a reabsorção hídrica lá nos rins, totalmente responsabilidade do ADH, deixando a urina com menos água, tá? Mais concentrada, o máximo concentrado possível, até porque também a gente não pode ficar perdendo água à toa na urina, isso causa desidratação e pode matar. E, galera, uma pessoa que bebe, pessoa que bebe um monte, pessoa bebe um monte. Álcool. O álcool, ele inibe diretamente o ADH. O álcool chega no ADH e fala, cara, fica de boa, quem manda aqui sou eu. Então, se o ADH não está trabalhando, os meus rins não conseguem jogar aquela água de volta para o sangue. Se os meus rins, eles não conseguem jogar água de volta para o sangue, a gente vai urinar muita daquela água. Por isso, quando uma pessoa está ingerindo álcool, ela vai um monte de vezes no banheiro, tá? Isso acaba causando desidratação. Tem muita gente que acha que isso acontece só com cerveja. Não, pessoal, isso acontece com o álcool. Ah, professor, mas quando eu tomo vinho, eu não fico indo no banheiro toda hora. Quando eu tomo cerveja, eu fico. Claro, óbvio. Por quê? Porque você toma 3 copos de vinho, 3 taças de vinho. Vamos falar em taça. São 3 taças de vinho. Quanto de líquido você ingeriu? 500 ml de vinho? Somou 2 latas de cerveja? Você ingeriu quanto? 700 ml de líquido. Quando você fica bebendo cerveja, você está colocando muito mais líquidos dentro do seu corpo. E esses líquidos têm que sair o excesso. Tudo isso é potencializado ainda pelo ADH, tá bom? E o ADH, ele também causa vasoconstrição, galera. Pode elevar a pressão arterial, tá bom? Temos aqui a adenohipófise, mas nossa aulinha já está ficando muito longa. Vou deixar a adenohipófise e o que falta para a próxima aula. Faltam 5 slides só. Bom, galerinha, fica assim, então, um beijo para cada um de vocês e até a próxima aulinha. Se cuidem, usem máscara e camisinha. Beijos.